Sim, hoje é dia do nosso quadro Viver Bem, que vai ao ar toda semana para você na terça-feira, né? E hoje nós vamos falar sobre saúde auditiva. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, alerta que mais de 2 bilhões de pessoas vão ter algum tipo de perda auditiva em todo o mundo até o ano de 2050. A gente vai falar sobre isso com uma pessoa que é responsável, a médica otorrinolaringologista, que está aqui com a gente, doutora Pauliana Lamonier. Doutora, tudo bem? Boa tarde, Erdevar. Muito obrigada pelo convite. Pois é, eu queria já começar com um problema que a gente vê todos os dias aí, que é o uso de fone de ouvido. Não é isso? Até que ponto isso atrapalha a saúde auditiva? Então, nós temos a perda auditiva induzida por ruído. Então, o uso constante de fone de ouvido, ele é preocupante. Ele deve ser limitado a um número X de horas por dia e a intensidade também a gente tem que levar em consideração. Então, o que a gente estava conversando, uma medida interessante para a gente saber se o adolescente, se o adulto está ouvindo o fone de ouvido em um volume mais alto, é se uma pessoa estiver ao lado dele e estiver conseguindo ouvir o que ele está ouvindo, provavelmente esse volume está aumentado. E existem predisponibilidades genéticas também. Tem pessoas que têm mais predisposição a desenvolver perda auditiva induzida por ruído. E quando usa o fone só no ouvido? Você pode estar lesando um pouquinho mais um ouvido. Se usar muito, é bom revezar. Na verdade, o uso nas duas orelhas, ele é melhor porque ele distribui um pouco, né? E um volume mais adequado também. Normalmente, os dispositivos já deixam aquele volume máximo de segurança, que é menos lesivo à audição. Agora, doutora, quais são os problemas que causam, que atingem a saúde auditiva das pessoas? Então, a gente tem, que a gente estava conversando, que perda auditiva não tem idade, né? Ela comete desde o recém-nascido até o idoso. E as causas são muito diferentes, né? Então, por exemplo, na criança, a principal causa de perda auditiva são as causas genéticas e depois as infecciosas, como o citomegalovírus. Aí no adulto, nós já temos outras causas infecciosas, genéticas, e nós também temos a presbiacusia, que é aquele processo de envelhecimento do ouvido. Agora, o que é muito importante a gente falar é que, independente da causa, toda perda auditiva tem que ser tratada. Então, não tem aquela história, ele já é de idade, essa perda auditiva é da idade. Toda perda auditiva, ela precisa de ser tratada. Agora, a senhora falou em processo infeccioso. Em quais situações, por exemplo? Por exemplo, nós temos meningite, né? Pacientes que têm meningite, normalmente, eles evoluem com perda auditiva bilateral. Nós temos outras infecções de orelha média na criança, otites de repetição. Nós temos doenças genéticas, doenças hereditárias no adulto, muito comum, otosclerose também. Então, várias causas de perda auditiva. Algumas vão ter tratamento cirúrgico e outras vão ter tratamento como aparelho auditivo convencional. Agora, no processo infeccioso, o tratamento com medicamento, ele pode evitar esse tipo de coisa? Muitas vezes. Sim. Nós temos um quadro que é a surdez súbita, que muitas pessoas não sabem. Então, às vezes, repentinamente, o indivíduo, eu não estou ouvindo de um lado, né? E são perdas auditivas que acometem ali na cóclea, no nosso órgão da audição, podem ter origem infecciosa e, se tratadas rapidamente, elas podem ser reversíveis. Doutora, aquela cerinha que fica no ouvido lá, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem que fazer uma lavagem, aquela coisa toda. Ou as pessoas fazem devidamente? O que a gente orienta é que, na verdade, os pacientes que vão precisar de fazer aquela limpeza constante no ouvido são aqueles pacientes que têm uma produção excessiva de cerúmen. Mas, assim, aqueles pacientes que, do dia a dia, que não têm, o que é o ideal? Terminou de tomar banho, enxuga o ouvido com a toalha até onde chegar, passou dali, o ideal é que a gente não use o cotonete nem nada para ficar traumatizando o ouvido. Então, assim, se tiver um incômodo, excesso de cerúmen, o ideal é procurar um otorrinolaringologista para fazer uma limpeza adequada. Agora, a senhora falou, por exemplo, porque a senhora falou desde criança, né? Não é uma questão da pessoa idosa, né? Não. No caso da criança, quais são os problemas mais comuns? Pois é, nós temos o teste da orelhinha, né? Que é o exame que a gente faz logo no recém-nascido, que deve ser feito até os primeiros 30 dias de vida, para detectar essa perda auditiva no recém-nascido. E mesmo com o teste da orelhinha, então, assim, o que a gente vê muito hoje em dia, a família faz o teste da orelhinha no bebê, mas não segue fazendo o acompanhamento da criança.
Então, nós temos perdas auditivas no recém-nascido que são detectáveis ao nascimento, mas nós temos perdas auditivas infecciosas, por exemplo, citomegalovírus, que pode se manifestar ao longo da infância. Então, assim, é muito importante que as famílias levem seus filhos para fazer uma avaliação auditiva anualmente na infância, justamente para, se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, o tratamento vai ser mais eficaz ainda. Eu estava lendo no material, doutora, sobre aquele barulho, o zumbido, né? O que é isso? Então, o zumbido, na verdade, e é importante a gente falar que o zumbido ele não é uma doença, ele é um sintoma, né? Então, é quando a gente ouve um som sem, na verdade, ele existir. Então, aproximadamente 90% dos zumbidos, eles são de origem auditiva. Então, é importante a gente falar que todo zumbido merece uma investigação. E é um mito achar que zumbido não tem cura. Na verdade, grande parte dos zumbidos tem resolução. Nem sempre a gente consegue a resolução completa do zumbido, mas a gente consegue amenizar, melhorar a qualidade de vida. Mas o que provoca o zumbido? Perda auditiva, por exemplo. Então tem que olhar urgente. Tem sempre que olhar. Nós temos também alterações, por exemplo, de articulação temporomandibular, pacientes que têm alteração na mordida, bruxismo. Isso também pode levar a zumbido. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, alterações circulatórias. Então, são muitas causas e que precisam de investigação. Doutora Pauliana, obrigado pela entrevista. Às ordens. Uma boa tarde, eu que agradeço o convite.